Deve retomar, na semana que vem, o julgamento sobre a constitucionalidade do Marco Civil da Internet. Acompanhamos, nas duas últimas sessões do Supremo Tribunal Federal, o voto do ministro André Mendonça sobre esse assunto, sobre a responsabilização das Big Techs, sobre o conteúdo que é publicado pelos usuários nas plataformas. O ministro André Mendonça abriu divergência. A Gabi Veras vai trazer para a gente um pouco do que defendeu o ministro André Mendonça, como é que ele fundamentou o seu voto, né, Gabi? E um pouco de como fica esse cronograma dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia novamente a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É isso, esse julgamento foi retomado nesta semana com o voto do ministro André Mendonça, que na posição dele diz que abriu um quarto entendimento com relação a esse assunto do Marco Civil da Internet. Vale a gente explicar por aqui, esclarecer que o ponto que foi levantado pelo ministro André Mendonça nessa discussão, nesse julgamento, debate que acontece lá no Supremo Tribunal Federal é que, com relação às regras de remoção dos conteúdos, das redes sociais, das plataformas de uma forma geral, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional. Por isso, ele defende que abriu aí, portanto, um quarto entendimento no Supremo Tribunal Federal, uma quarta linha de pensamento com relação a esse assunto. Porém, na visão do ministro, é preciso interpretar o trecho de acordo com a Constituição para esclarecer alguns pontos. Entre eles são os seguintes: que é inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto quando comprovadamente falsos, com atividade ilícita. As plataformas, de uma forma geral, têm o dever de promover a identificação do usuário violador do direito de terceiro e, por fim, ele diz que não é possível responsabilizar diretamente a plataforma sem prévia decisão judicial quando se está diante desse ilícito de opinião, um posicionamento bem ali próximo ao que as Big Techs, de uma forma geral, apoiam ou até mesmo defendem. Vale a gente explicar para quem está nos acompanhando o que está em análise com relação a esse Marco Civil da Internet. Os ministros atualmente discutem 2 recursos sobre a validade do artigo 19 do Marco, e isso está em vigor desde 2014. Esse dispositivo diz que as redes, de uma forma geral, as plataformas digitais, só são responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos publicados por usuários se elas se negarem a obedecer uma decisão judicial. A gente tem, inclusive, Carol, um trechinho dessa defesa, dessa fala do ministro André Mendonça, onde ele fala com relação à tarefa de regulação, de regular os conteúdos, enfim, o que é publicado nas redes sociais. Vamos acompanhar. A tarefa de regular as redes sociais, ou ainda o espaço público atual, deve ser feita pelos agentes que detêm a outorga direta pelo povo para limitar suas ações. Ninguém melhor do que os dirigentes investidos de legitimidade democrática direta para estabelecer as regras de utilização do ágora do nosso tempo, dispondo sobre os limites de uso do único instrumento verdadeiramente essencial a qualquer regime democrático: a garantia em favor de todos de se expressar livremente, pouco importando se o fazem online ou offline.